Bom, gente, já está aqui conosco nos bastidores para conversar com a gente, abrindo a edição desta quinta-feira, o historiador, professor e comunicador popular Gustavo Gaiofato. Gustavo Gaiofato, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia também para toda a audiência aí do programa Faixa Livre. Tudo bem, tudo tranquilo, Gustavo. Quero mais uma vez agradecer a tua presença sempre aqui atendendo aos nossos convites para conversar conosco no Faixa Livre e tentar desenvolver um pouco o cenário dessa política nacional e também no quadro internacional. Aliás, muita coisa para a gente tratar contigo aqui na edição de hoje, viu, Gustavo? Diante de todos os temas aí que têm tomado conta do noticiário, eu queria começar, como eu costumo fazer aqui, falando um pouco sobre o quadro da política nacional, essas disputas que surgem em ano eleitoral. Teremos eleições presidenciais, eleições gerais no fim do ano, no mês de outubro, e, como eu citei aqui, essas disputas estão colocadas, há um candidato definido, muito claramente, que é o presidente Lula, que vai tentar o seu quarto mandato, e, por outro lado, uma disputa, eu diria, na extrema-direita ferrenha, entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, eles que devem aí, um dos dois, disputar a eleição presidencial representando o bolsonarismo, representando essa ala extremista que tem ganhado espaço ao longo dos últimos tempos no país. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre resultados de pesquisa, um pouco mais sobre a disputa na extrema-direita, mas eu queria começar, Gustavo, com uma análise tua a respeito do que a gente pode esperar para esse ano de 2026. Estamos no dia 22, ainda dá para a gente fazer um pouco de perspectiva do que a gente deve ter aí ao longo desse ano. Como é que você avalia essa temporada que a gente vai ter, poucos meses das eleições presidenciais, e o que é que deve ser o foco nessa disputa que está colocada pela presidência da República, Gustavo? Perfeito, Anderson. Eu acho que, como você comentou, vai ser uma temporada bastante agitada, né, para se dizer o mínimo. Especialmente porque, nesse momento eleitoral, a gente vai começar a acompanhar novamente todas aquelas questões e partes envolvendo as promessas, envolvendo aquele processo da motivação da campanha para o processo de reeleição do Lula. E, nesse caso, o governo hoje tem uma missão muito difícil, que é de justamente conseguir tentar convencer as pessoas de que haveria uma viabilidade, haveria um processo eleitoral mais vantajoso em relação à escolha do Lula ou em relação à escolha de outro candidato, ou da direita ou da extrema-direita. E digo isso, né, dessa dificuldade em tentar fazer esse convencimento, porque os números do governo não estão dialogando com a realidade vivida pela grande maioria da classe trabalhadora, né? A gente tem hoje, apesar dos números econômicos que parecem positivos, como a inflação contida, o crescimento do PIB, você tem alguns números relacionados a esse tipo de desenvolvimento econômico, simultaneamente você tem uma continuidade de algumas estruturas, né, de algumas condições que têm prejudicado objetivamente a classe trabalhadora, né, como, por exemplo, a continuidade da informalidade. Você tem uma continuidade também da baixa qualidade dos empregos, você tem uma diminuição do poder de compra, você tem aí um endividamento das famílias que cresce cada dia mais. Então, o governo ele tem uma missão difícil, né, que é tentar constituir ali um convencimento para a grande maioria das pessoas de que seu programa vale a pena, porque cada vez mais essa história, né, de que o governo Lula deve ser eleito para evitar a ascensão da extrema-direita é uma justificativa que funciona cada vez menos, né? A meu ver, é uma justificativa que tem um tipo de poder, né, de coesão, né, um poder de coerção não violenta cada vez menor. Então, acho que esse vai ser o grande desafio desse momento. E ainda mais, né, nesse contexto que você falou. Eu estava lendo hoje de manhã uma matéria da Isto É sobre essa pesquisa eleitoral, né, que envolve aí o nome do Flávio Bolsonaro. E, para surpresa de muita gente, inclusive da minha, o Flávio Bolsonaro cresceu, né, em termos de viabilidade eleitoral, né, dessa pesquisa. Então, eu acho que é algo para você ficar atento, porque por um momento em que ele não parecia ser uma candidatura séria, né, parecia ser uma candidatura de legado, né, de continuidade de poder, de legado, como o próprio Ciro Nogueira do PP colocou, agora parece que isso
está mudando um pouco de cenário. Eu acho que, como você comentou também, ainda é muito cedo, né? Estamos ainda no dia 22 de janeiro, mas eu acho que já é um prenúncio importante, né? De que dentro desse espectro, né? Eu acho que existe uma disputa, e essa disputa está em aberto. Como o Flávio Bolsonaro sendo continuador do bolsonarismo, e eu só tenho uma discordância com relação a essa questão do legado, porque, a meu ver, o Tarcísio, ele está tentando promover um certo descolamento do bolsonarismo enquanto o seu grande carro-chefe ideológico, né? Eu penso que hoje o Tarcísio seria muito mais representante de uma força do centrão, por exemplo, que a gente convenciona chamar de centrão, né? Atrelado a ideias, a valores, a noções do bolsonarismo, mas uma pessoa que tem muito mais apoio declarado, né, aberto dessas figuras centrais, articuladoras, né, como Ciro Nogueira, como Gilberto Kassab, como o Antônio Rueda, como todos esses caras que são, né, acho que a pedra basilar dessa organização da direita no Brasil, né? Então, eu acho que enquanto o Flávio Bolsonaro é o candidato preferido do Bolsonaro, mas também dos setores mais radicalizados dessa direita, né, dos setores mais organizados nesse sentido, o Tarcísio ele vem como um representante mais técnico, né? Enfim, mais problemático que a gente saiba o que isso significa, mas eu acho que é mais ou menos por aí. O Tarcísio meio que representa uma direita que não tem sangue nas mãos, como é o bolsonarismo hoje aqui no nosso país. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai aprofundar um pouco a discussão sobre essa disputa que há no seio da extrema-direita, no seio do bolsonarismo. Mas, antes disso, Gustavo, você falou um pouco a respeito dos números do governo Lula, que eles não representam o momento que vive a classe trabalhadora no nosso país. Eu queria saber de você o seguinte: ao longo desses 3 anos, pouco mais de 3 anos de terceiro mandato do presidente Lula, você acredita que ele plantou a semente da reeleição no nosso país? Você acha que ele tem capilaridade junto à classe trabalhadora para conseguir, a partir dos feitos do seu governo, conseguir essa eleição? Ou, caso haja uma vitória, isso vai se dar não pelos números, não pelo que ele produziu para o país ao longo dos últimos tempos, mas justamente pela falta de alternativa, entre aspas, diante de uma possibilidade de termos o retorno da extrema-direita no país, pelo carisma que o Lula tem, enfim. O Lula, caso reeleito, ele seria reeleito pelos feitos ou seria reeleito pelo conjunto carisma, falta de opção? Eu vou na opção carisma e falta de opção. Eu vou na opção carisma e falta de opção, porque o governo Lula, para além de não ter cumprido com as suas promessas de campanha, né? E aqui é importante ressaltar que isso não é uma opinião minha, né? Isso não é uma opinião da meia dúzia de pessoas que continuam a criticar o governo abertamente, mas é uma questão pragmática e objetiva, né? O governo Lula prometeu reestatizar a Eletrobras, não aconteceu. Prometeu reverter a reforma trabalhista, não aconteceu. Prometeu reverter a reforma da Previdência, não aconteceu. E, na verdade, o que a gente tem observado é uma continuidade do programa econômico que foi iniciado lá com o Fernando Henrique Cardoso, que foi aprofundado com Michel Temer e que também teve sua continuidade no governo Bolsonaro. Então, acho que é importante salientar e reforçar isso. O governo Lula é um governo que tem uma das menores taxas de investimento público desde a redemocratização. Então, é um tipo de política que encontra um certo cenário muito contraditório, porque ele foi eleito, né, como uma plataforma de resgatar o Brasil do bolsonarismo, né, do Bolsonaro, quase perdeu, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? A eleição não foi 80-20, não foi 70-30, foi 51-49. Então ele teve ali na boca do gol para perder. Então havia uma ampla mobilização social naquela época que motivava esse crescimento, que motivou esse empuxo, né? Que motivou esse torque para que o governo pudesse tocar seus programas, e ele não o fez. Ele optou, e é que é importante também reforçar isso, ele escolheu por uma agenda de continuidade do programa Ponte para o Futuro. Programa de austeridade, programa de manutenção das taxas de juros muito altas, para o beneficiamento de rentistas, plano safras recorde para o agronegócio, diminuição do financiamento da agricultura familiar,
diminuição do número de terras concedidas para a reforma agrária. A gente tem também a própria questão da escala 6 por 1, né, que foi um tema que ganhou uma ventilação muito grande nos últimos 2 anos, um tema que, como a gente pôde ver, há muito tempo não fazia parte, né, de uma questão central, né, de uma questão ali organizativa mais fundamental da classe trabalhadora, e essa pauta se perdeu, né? Essa pauta se perdeu no sentido dessa mobilização, se perdeu no sentido dela poder transformar esse momentum do governo. Então, eu acredito que o governo Lula, indo para um processo de reeleição, ele seria muito mais pautado por essa ideia da defesa da democracia, como tem sido, né, ao longo desses últimos 3 anos, o norte discursivo principal do governo, e também pela própria figura do Lula em termos quase thatcherianos, né? A gente parece estar vendo aí a Margaret Thatcher, o espectro dela, o fantasma dela nos assombrar de novo, que é a ideia de que não há alternativa, né? Essa ideia de que sem o Lula não há alternativa, então é preciso engolir o remédio amargo porque é a única opção que resta. E isso, enfim, acho que tem demonstrado aí o seu preço, né? Que é o fato de que o governo cortou o BPC, está fazendo uma série de políticas para ampliar a austeridade, a diminuição dos gastos públicos, do investimento público. Então, essa é a pergunta, né? Porque se antes, há 4 anos atrás, essa narrativa, né, da defesa da democracia contra o Bolsonaro foi o que pegou, né? Foi o que, de alguma maneira, se tornou o cimento ideológico junto com essas promessas, agora que a ilusão caiu, de que a gente não teve o cumprimento desses ideais, dessas promessas, essas palavras de defesa da democracia se tornam um grande vazio, né? Então eu acho que o Lula vem como candidato, não acho que ele venha tão competitivo como a esquerda acha, não acho que é um clima de já ganhou, eu tenho a expectativa, né, a perspectiva de que ele vai vencer essa eleição, mais pelo nome, pela figura central, histórica que ele representa, mas eu acho que as pessoas ainda estão um pouco animadas demais com relação a isso, sabe? Eu acho que a situação ainda vai piorar bastante. A grande questão é essa, a situação ainda tende a piorar bastante diante de tudo que está colocado. Gustavo, eu tenho uma pergunta aqui de um espectador nosso que eu queria aproveitar para trazer aqui para você. O Paulo Castelo, ele pergunta aqui o seguinte: este ano teremos candidato de direita, que será o Lula, e de extrema direita, que será um bolsonarista. E de esquerda, vai ter candidato? Pergunta do Paulo Castelo para você, Gustavo. Não, perfeito, Anderson. E Paulo Castelo, obrigado pela questão. Eu concordo. Eu acho que hoje o candidato da burguesia brasileira é o Lula. Eu acho que, para mim, é um ponto pacífico de entender que o candidato que busca manter a hegemonia do capital, que busca manter a hegemonia do poder financeiro, que busca manter a hegemonia desse modelo agrário exportador que a gente tem, inclusive, né, com recordes, saiu essa semana passada, que o governo Lula é o governo que está batendo recordes de privatizações, né? Olha que legal, né? Que coisa boa. É o governo que mais está fazendo PPPs pelo mundo, né? Então, um título muito bom, né? Eu estou sendo irônico, tá? Caso a audiência não tenha reparado, importante salientar. Na área de infraestrutura, né, o Gustavo? Portos, aeroportos, rodovias, é o governo que mais privatiza, que mais faz essas parcerias público-privadas na área de infraestrutura, né? Não, é realmente uma maravilha, né? Você pensar que um país de capitalismo dependente como o nosso, Anderson, de um país que mal tem essas estruturas industriais consolidadas, você tem agora elas repassadas para o capital privado, né? Não, isso assim é uma coisa que mexe muito com os ânimos também, né? Porque é muito revelador sobre o verdadeiro caráter que o governo tem. E aí essa máscara de se manter vai ser cada vez mais difícil. Então eu acredito que a grande força da extrema-direita hoje no Brasil esteja centrada nesse núcleo de que ela é a força de transformação, né? Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, porque esses setores da esquerda, esses setores da dita esquerda, né, da direita, né, são setores que se tornaram gestores da barbárie, se tornaram administradores do capital, se tornaram administradores de um modelo econômico que está objetivamente condenando o Brasil ao subdesenvolvimento, à dependência econômica.
Então, isso é algo muito grave, né? A gente viu agora a celebração do acordo do Brasil com do Mercosul com a União Europeia, que é um acordo comercial também, que as pessoas estão achando que vai ser o ó do Borogodó, que vai ser uma, um, uma resolução muito interessante, né, para o desenvolvimento do comércio internacional brasileiro, quando na verdade ele é um engodo, né? Ele é um engodo porque ele reafirma a posição de dependência e de caráter de exportação da economia nacional. Então, eu até falo nas mesas de bares, né, por aí, de que o pessoal me pergunta, quem que você acha que vai ser o candidato da direita? Eu falo, para mim, o candidato da direita é o Lula. O candidato da direita é o Lula. Uhum. É isso. É o candidato da burguesia, é o candidato que, de alguma maneira, está pacificando o processo, né? Eu acho que é principalmente isso. É principalmente essa tentativa de se pacificar e de se neutralizar um movimento do bolsonarismo, né? Principalmente como essa alternativa, como esse movimento acessório ao grande movimento do capital que hoje, né, a Febraban, que hoje o BTG, que hoje essas grandes instituições financeiras apoiam, que é o governo Lula. Né? É o objetivo, assim, né? Meio triste falar isso e tal, mas é meio objetivo pensar que é isso que está acontecendo. Infelizmente, a realidade está posta e é essa que você traz aqui para a gente. Você falar em acordo do Mercosul e União Europeia, o Parlamento Europeu levou esse acordo lá para esse texto final do acordo para análise da justiça lá na Europa. Isso aí deve rodar ainda por mais 2 anos até que esse acordo seja de fato aprovado. Ou seja, muita água ainda vai rolar, mas é um acordo extremamente prejudicial para o nosso continente. A gente tem falado muito isso aqui no programa. O Mercosul sai muito prejudicado porque passa a ser basicamente um exportador de commodities agrícolas para a União Europeia acima de tudo. Isso vai enfraquecer demais a nossa indústria. A gente tem repercutido bastante no programa a respeito desse acordo. Gustavo, eu já vou avançar aqui, porque eu queria falar um pouco mais sobre essa disputa que a gente citou ainda há pouco, que surgiu no seio da extrema-direita, né? Porque a gente falou dos números da pesquisa, essa pesquisa, aliás, eu falei na abertura do programa os números da pesquisa Atlas, que mostram uma disputa ali entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, Lula com 49% e Flávio com 45% no segundo turno, de um eventual segundo turno das eleições, e o resultado se repete entre o Lula e o Tarcísio de Freitas, 49-45. Só que o Flávio Bolsonaro está num viés de alta nessas pesquisas, vem avançando ao longo das últimas em relação ao Tarcísio, que está estagnado ali com o mesmo percentual de diferença para o Lula. Nos últimos dias, essa briga aí entre os dois, digamos assim, entre o Flávio e o Tarcísio, se intensificou. O governador de São Paulo, ele faria, inclusive, hoje uma visita ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, lá no presídio da Papudinha, lá em Brasília. Só que ele acabou adiando essa visita. Por quê? Para os aliados do Tarcísio, uma declaração do Flávio Bolsonaro causou algum desconforto para o governador de São Paulo. O senador disse ao jornal o Globo essa semana que o Tarcísio de Freitas ouviria do ex-presidente que, abre aspas, as eleições presidenciais estão descartadas para ele, fecha aspas, e que a reeleição do ex-ministro em São Paulo é fundamental para a estratégia de derrotar o PT. Ou seja, o Flávio Bolsonaro disse que o Bolsonaro descartaria a participação do Tarcísio nas eleições presidenciais e indicaria que ele disputasse a reeleição para o governo de São Paulo justamente para tentar impor uma derrota ao Partido dos Trabalhadores. Gustavo, há uma disputa aberta, como eu citei aqui, entre ambos, para ver quem vai representar o bolsonarismo nas eleições de outubro. E eu queria perguntar para você o seguinte, na tua opinião, quem é que deve sair vencedor nessa disputa para representar a extrema-direita nas eleições do ano que vem, nas eleições desse ano, nas eleições de outubro? Você aposta no Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que agrega mais essa direita limpinha, entre aspas, ou então o Flávio Bolsonaro, que tem todo o estofo da extrema-direita mais raivosa, do bolsonarismo? Quem é que você apostaria nessa disputa? Olha, Anderson, eu apostaria para esse ano na disputa em favor de Flávio Bolsonaro. Eu colocaria o Flávio Bolsonaro como essa candidatura central, né? Fazer uma aposta aqui, né? Não tenho bola de cristal, mas eu diria que seria o Flávio Bolsonaro. Primeiro, por haver, a meu ver, uma indicação um pouco mais conclusiva em relação ao nome dele, especialmente pelos setores organizadores do bolsonarismo, né?
que não é só o Bolsonaro, mas sim os grandes caciques dos partidos. Então, o Ciro Nogueira está fazendo essa avaliação, o Aldemar Costa Neto também está fazendo essa avaliação, você tem essa perspectiva nesse sentido. E eu acredito que, apesar do Tarcísio estar nessa disputa pelo espólio do bolsonarismo, né, e talvez seja o grande herdeiro disso tudo, né, até pensando na questão não só ideológica, no discurso, mas na questão também política, o Tarcísio ainda tem 4 anos como mandato de governador do estado de São Paulo, né? Eu também, uma realidade que eu acho muito difícil que ele perca, ser uma reeleição aqui, né, no estado, e eu acho que isso vai pesar também, porque esperando até as eleições de 2030, o Tarcísio de fato vai conseguir acumular esse capital político para ganhar essa unidade pragmática em todos os setores conservadores, em todos os setores da direita mais próxima do bolsonarismo. Então, eu acho que ele vai aguardar isso, especialmente porque essa questão, né, da herança, né, do bolsonarismo, dessa passagem, né, do espólio do bolsonarismo, está gerando uma briga até dentro dos Bolsonaro, né? Aquela questão da Michele Bolsonaro, que está entrando em conflito direto com outros setores do bolsonarismo, a Damares brigando com os seus Malafaia. Então tá uma coisa assim, muito para lá e para cá, né? E eu acho que é justamente porque não existe esse consenso. Mas eu também entendo que se o Tarcísio sair agora, além dele perder o cargo de governador, que ele muito dificilmente vai perder num processo de reeleição aqui, né? Quem que vai concorrer com ele? Né? O Fernando Haddad, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é isso, assim. Geraldo Alckmin? Não, Geraldo Alckmin eu acredito que ainda teria alguma chance, mas assim, aí eu não apostaria, entendeu? Eu não apostaria nada em ninguém, eu ia ficar com meu dinheiro embaixo do colchão, porque aí eu ficaria na dúvida. Mas eu acho que o Tarcísio não vem agora, porque ele estaria queimando a largada, como se diz, né? Acho que ele estaria queimando a largada e ele tem uma certa noção disso. Tanto que ele está, apesar de sinalizar, né, uma visita ao Bolsonaro e tal, eu tenho a impressão de que ele está mais afastado, de que ele está meio em banho-maria com essa situação, sabe? Meio assim, gerenciando e tal, porque em um determinado momento, né, ele vai ter que se desvencilhar. Agora, o Gustavo, um personagem importante nesse cenário é justamente a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que estaria aí sinalizando para o Tarcísio de Freitas, ela não gosta do Flávio Bolsonaro, a gente já tem até repercutido isso aqui no programa ao longo dos últimos dias. A Michele, inclusive, foi citada a possibilidade dela vir como candidata a vice, numa chapa com o Tarcísio de Freitas encabeçando. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você acha que a Michele pode ser o fiel da balança nessa disputa, justamente para influenciar o Tarcísio de Freitas a concorrer sendo vice do governador de São Paulo numa eventual disputa presidencial? Como é que você vê esse personagem que é a ex-primeira-dama, esposa do Jair Bolsonaro? Ela tem capacidade de influência, inclusive em relação ao próprio Bolsonaro, no sentido de fazer com que ele dê aí as bênçãos, digamos assim, para que o Tarcísio seja o candidato numa chapa com a própria Michele como vice? Olha, eu confesso para você que eu não tenho acompanhado tanto essa questão das relações envolvendo a Michele Bolsonaro em particular, né? Porque é isso, são muitas frentes, né? Nessa novela, são muitas frentes, são muitos núcleos dessas apresentações. Mas, a meu ver, a Michelle ela é uma parte importante dessa disputa, né? Porque, de alguma maneira, ela tem um certo caráter de continuidade, né, do bolsonarismo, que dialoga mais amplamente com outros setores, porque eu acredito que a família, né, o núcleo realmente ali de sangue com Bolsonaro, é uma família, é um grupo que está alinhado a determinados setores um pouco mais radicalizados, a setores que têm menos mobilidade política do que seria o caso, por exemplo, da Michelle, da Marisal, desse grupo que eu até comentei, que está envolvido nessas rusgas. Inclusive, ia ter um evento, né, do PL Mulher
da Michelle Bolsonaro, envolvendo a Michelle Bolsonaro, que foi cancelado nesses dias. Isso foi no dia 21 de janeiro. Uma nota oficial saiu dizendo que não tinha uma nova data para esse encontro previsto, e eu acho que isso também é muito fruto dessa disputa interna que está acontecendo, né? Então, não sei se eu acho que a Michelle não seria esse fiel da balança a esse ponto, né? Eu acho que não, pelo menos não por hora, né? Acho que não, a gente não está vendo um novo caso Evita Peron por aí, né? Eu acho que não é tanto nesse sentido. Entendo, entendo. Gustavo, eu queria falar um pouco também a respeito dessa ida do Jair Bolsonaro para o presídio da Papudinha que se deu na semana passada. Isso ainda tem dado o que falar. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente como é que você avalia essa situação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar o ex-presidente retirá-lo lá da sede da Polícia Federal, da Superintendência da PF lá em Brasília, e enviá-lo para o presídio da Papudinha. Você acha que, politicamente falando, isso tem algum papel vantajoso para o Bolsonaro? Como é que você avaliou essa decisão do Alexandre de Moraes e o efeito que isso produziu na própria militância bolsonarista e no restante do país? Olha, eu acho que acontecem duas coisas nesse sentido, Anderson. Acho que a primeira delas é de que isso desmoraliza muito o Bolsonaro enquanto uma figura de liderança central, né? Então, eu acho que esse é o primeiro fator. Acho que existe uma desmoralização muito grande e que atinge uma parcela considerável da militância bolsonarista que já vinha em baixa. Ao mesmo tempo, é uma medida que acaba criando o viés de oportunidade para que o Bolsonaro seja transformado num grande mártir, né? Então tá rolando aquela caminhada até Brasília, aquela palhaçada lá, e é algo que tá de alguma maneira querendo chamar essa atenção, tá querendo chamar esses olhares para a questão, considerando que também se aprofundam as investigações relacionadas ao Banco Master, relacionadas até a nomes envolvendo o Banco Master possivelmente. Eu li uma matéria, agora eu não vou lembrar de onde que eu li, eu vou até puxar aqui, mas essa caminhada está acontecendo principalmente porque é uma tentativa de utilizar essa imagem do Bolsonaro na Papudinha, né, preso, como uma figura de mártir para trazer essa mobilização e também para poder colocar uma cortina de fumaça, porque saiu, né, que o número do Nicolas Ferreira aparecia em contato do Daniel Vorcaro no WhatsApp, né? Então eu acho que o que a gente está vendo aí é uma manobra para tentar criar um fato político, para tentar criar né, essa questão assim chamativa e tal, mas que, a meu ver, não vai surtir o efeito de massificação dessa pauta, né? Eu acho que é uma pauta que gera barulho na rede social, não acho que seja uma pauta que vai mobilizar os quadros do bolsonarismo para poder apoiá-la, e, de certa maneira, acho que a militância mais ativa, mais aguerrida assim, do bolsonarismo passou por um baque muito grande depois do processo da condenação dele, ainda mais, né, em que havia uma certa esperança pela reversão, havia uma certa esperança por essa mudança, mas que não se cumpriu, né? Então, é um pouco frustrante, e eu acho que é esse caminho que a militância bolsonarista está tomando agora. Você citou essa caminhada, você se refere, obviamente, ao deputado federal Nicolas Ferreira, que está fazendo lá uma caminhada desde Minas Gerais até Brasília, justamente em protesto a essa transferência do Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio da Papudinha, para o complexo lá da Papudinha. Aliás, o Bolsonaro leva muitas vantagens aí. A grande verdade é essa, nessa mudança, né? Está um apartamento muito maior do que ele estava lá na Superintendência da PF, muito mais espaço, tem direito a banho de sol durante o dia inteiro, enfim, mais visitas. Anderson, é uma loucura, né? Porque esse apartamento que ele está é maior que 83% dos apartamentos construídos recentemente em São Paulo. Então, até para quem comemora isso, eu acho que é assim, óbvio que eu não fico triste com a prisão do Bolsonaro, que eu não fico que eu lamento, né? Para mim, o bicho pode apodrecer na cadeia e não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que além de ser muito pouco, né? Porque a gente está falando de um homem que foi responsável diretamente, né? Assim, pelo discurso negacionista, pelo atraso na compra de vacina, por tudo isso,
pela morte de 700 mil brasileiros, que não está sendo condenado por isso. Então, eu acho que essa prisão do Bolsonaro nessas condições, né, desse jeito meio teatral, dessa coisa meio, sabe, é um espetáculo, né? Acabou virando um espetáculo, virou uma coisa que serve muito mais para poder alimentar certos egos, para poder alimentar uma certa narrativa, para alimentar uma coisa, do que de fato em ser algo que efetivamente pode neutralizar a direita, né? Então, assim, beleza, Bolsonaro está preso na papudinha. Então, pronto, acabaram os problemas do Brasil. Né? É isso, vamos ser felizes de novo, vamos fazer churrasco, tomar cerveja, vamos fazer tudo de novo normal. Então, percebe como eu acho que isso também se torna uma armadilha ideológica de desmobilização nesse sentido? Uhum. E é isso, é uma questão que não dialoga também com os problemas concretos da realidade, né? Porque é isso, o Bolsonaro vai estar preso, não vai estar preso, papudinha, Polícia Federal e tal. E as pessoas ainda estão se endividando, as famílias de trabalhadores ainda estão se endividando. Uhum. Né? Você ainda tem um processo de corte de programas sociais. A privatização da Eletrobras continua. Então, é isso, né? Acho que é um processo que ganha características e contornos, né, de um grande espetáculo, né, de uma grande coisa, assim, de um grande holofote. E uma hora a cortina vai fechar, né? E aí vai ter que ver o que vai sobrar atrás do palco. Gustavo, eu queria aproveitar que você citou isso. Você ainda acredita que Bolsonaro possa vir a ser julgado por essas mortes que ele provocou na pandemia de Covid-19? Porque muita gente fala que das 700 mil, pelo menos 400 mil poderiam ter sido evitadas, os estudos dizem isso, a partir de um discurso mais responsável do Jair Bolsonaro, incentivando o uso de máscaras, comprando a vacina no tempo certo, enfim. Você acredita que o Bolsonaro ainda possa ser julgado por esses crimes que ele cometeu durante a pandemia, que são, na minha avaliação, pelo menos, muito mais graves do que isso que a gente está tratando aqui nesse momento? São 400 mil mortes que ele provocou, pelo menos. Como é que você avalia isso? E você acredita que o judiciário ainda vai colocar isso em questão em breve? Olha, Anderson, a gente vive no país cujo grande pacto da classe dominante é o pacto pelo esquecimento. Então, não. Né? Não, objetivamente não. Eu acho que esses crimes nunca serão julgados. Bolsonaro enfim, né, vai sair dessa vida e não será condenado por isso. Assim como os agentes da repressão da ditadura não foram. Né? E é isso. Né? É isso. Eu acho que não existe interesse também do Poder Judiciário em transformar isso numa questão, mesmo porque, Anderson, eu acho que tem um outro fator aí que quem está provocando também essa desmobilização em relação ao julgamento dessa questão da pandemia e tal, e que eu acho que tem muito a ver com a memória, né, tem muito a ver com essa questão que é muito sensível para os brasileiros, é o próprio governo Lula, né, porque foi o próprio governo Lula que disse que em 2024, né, ali em abril de 24, disse que a questão do golpe empresarial militar era coisa do passado, né, que isso não precisava ser revisto, que isso não precisava voltar à tona. Então, sendo muito pragmático, muito objetivo, né, um pouco, talvez, pessimista, realista, não sei, eu acho que o Bolsonaro não será julgado, a justiça não será feita, e é isso, né, e é isso. E o grande problema é a gente ter que lidar com essa constatação, lidar com isso, precisando ouvir do outro lado, né, precisando ouvir da esquerda, desse setor da esquerda liberal, enfim, como quiserem chamar, de que tá tudo bem, você não vê mais ninguém falando sobre isso. Você não vê ninguém falando sobre isso, ninguém. Então é isso. É o grande acordo, né? Lembra do Romero Jucá? Lembra desse áudio? É o grande acordo. É o grande acordo. Tá tudo firmado. Tá tudo firmado para que essa pacificação aconteça e para que a gente retome a passos largos a República Velha. Um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, como dizia já o Romero Jucá, você muito bem lembra que essa fala dele lá na época do governo Michel Temer. Gustavo, o Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, nosso camarada está acompanhando aqui a transmissão, ele faz uma pergunta relevante, eu quero até trazer aqui para o nosso bate-papo. Ele pergunta aqui, ó, a pergunta, Anderson, deveria ser: por que a esquerda não constrói a luta por verdade e justiça para as vítimas da Covid? Porque os gestores da esquerda também não seguiram as orientações
da Fiocruz. Você vê a esquerda desmobilizada nesse sentido, Gustavo, de não cobrar uma luta pelo julgamento do Bolsonaro e por todos aqueles que foram responsáveis pelas mortes de milhares, de centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia de Covid-19? Não há interesse do nosso campo de fazer esse tipo de cobrança? Não, não há. Não há, porque isso significaria precisar realizar uma mobilização ativa e uma mobilização de tipo até de combate, né? De uma mobilização permanente, eu diria, que aí setores da esquerda, além de não ter interesse, não ter capacidade de mobilização, né? Você pode observar que todas as grandes mobilizações que a gente teve ao longo desses últimos 2 anos foram mobilizações em um tipo de momento que eu chamo de momento spike, momento de subida, né? Momento de spike é o momento em que acontece um fato político, que acontece alguma coisa muito notória, né? E que demanda uma mobilização da sociedade, que causa uma mobilização ali meio organicamente, às vezes não, mas na maior parte organicamente, sobre um fato político determinado. Então foi assim, por exemplo, com a PEC da blindagem, foi assim contra o tarifaço do Trump, foi assim contra o Congresso, aquela pauta, né, do Congresso Inimigo do Povo, no final do ano passado, e não vai para frente. Não vai para frente. Né? Não vai para frente e não vai para frente intencionalmente. Intencionalmente. Eu acho que essa é a grande questão. Não existe um senso estratégico de mobilização por pautas centrais, porque isso significaria ter que também questionar o caráter neoliberal do governo. Né? Porque, assim, essa pauta de a defesa da democracia, né, como a grande pauta em abstrato, a pauta fantasmagórica, é uma coisa que atinge objetivamente cada vez menos as pessoas. Aquele ato que teve lá em favor da democracia do 8 de janeiro, recentemente em Brasília, mais uma vez, um ato que não colou ninguém, que é muito esvaziado, que não teve um chamamento das centrais, que não teve uma mobilização massificada, que não teve os ônibus levando as pessoas, se isso tinha esse caráter tão importante, né? E aí a grande questão é, qual foi a pauta estratégica que o governo Lula movimentou a sociedade brasileira? Qual foi? Não teve, não teve. E não vai ter pauta de verdade e justiça, Anderson, porque um presidente que diz que a ditadura é coisa do passado e a gente tem que superar isso, vai se preocupar com memória, verdade e justiça? Vai se preocupar em reabrir, em tocar os processos da Comissão Nacional da Verdade e da Ditadura Empresarial Militar para frente? Né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que está aí para quem quer ver. Né? Está aí para quem quer ver e para quem quiser observar. Todas essas dimensões estão aqui, né? Estão postas em jogo. E quem quiser acreditar, que continue acreditando nos grandes moinhos de vento. Né? É isso que dá para falar. Tá certo. Gustavo, eu já queria entrar aqui na discussão sobre a quadra internacional, né? Porque eu falei ainda há pouco que o cenário político fora do país também, o cenário geopolítico anda muito difícil, disputado diante dessa figura, desse personagem que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Porque depois de ter sequestrado o Nicolás Maduro lá no 3 de janeiro, invadiu lá a Venezuela, sequestrou o presidente Maduro, Trump volta agora suas baterias para a Groenlândia. Seu discurso ontem no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o republicano disse que não usaria força militar para anexar essa ilha da Groenlândia ao território estadunidense, mas que lembraria se os países europeus não cedessem a região para os Estados Unidos. Logo depois, numa rede social, Gustavo, Donald Trump garantiu ter definido com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia. O republicano não detalhou como seria esse acordo, no entanto. A OTAN ainda não se pronunciou a respeito disso. Gustavo, o presidente dos Estados Unidos segue aí tentando conquistar territórios estratégicos por meio da força e de outros instrumentos de dissuasão. Eu queria saber de você como é que você avalia essa estratégia do Donald Trump, que acabou de completar um ano desse seu segundo mandato, as forças europeias ali tentando se organizar para resistir a uma anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. O que é que a gente pode dizer a respeito desse personagem e dos seus anseios imperialistas na Venezuela, na Groenlândia? Como é que você avalia tudo isso?
Bom, em primeiro lugar, eu estava lendo aqui o portal de notícias do UOL e saiu logo da primeira página que a autoridade da União Europeia declarou, o chefe da OTAN contradisse o Trump e disse que não houve conversa com os Estados Unidos sobre a Groenlândia, né? Então eu acho que o Trump está fazendo constantemente essa jogada de morde a sopra, né, de ir jogando essas possibilidades à mesa para gerar fatos políticos em favor dele. E hoje o objetivo do Trump com relação à Venezuela é de restabelecer uma geopolítica do Ártico, né? Especialmente porque a gente, vendo muito mapa mundi, né, a gente esquece que a Terra é redonda. E aí a região do Ártico é uma região que conecta com proximidade, né, os Estados Unidos do território russo e do território chinês. Apesar do território chinês não estar no Ártico, né, a China tem também uma geopolítica envolvendo o Ártico, né, ela se considera como uma das nações ali quase do Ártico. E o objetivo do Trump é, além de colocar suas mãos nos recursos estratégicos da Groenlândia, vide aí o petróleo, possibilidade de exploração de petróleo, de gás e das terras raras, principalmente, é também de conseguir estabelecer mais bases militares na ilha e controlar os estreitos ali que dão acesso a algumas áreas estratégicas. Isso porque com o derretimento das calotas polares, né, com o derretimento das calotas do Ártico, algumas áreas que antes não eram navegáveis com constância, agora são. Então, tem uma passagem que conecta, por exemplo, o Canadá, aliás, conecta o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, e que pode conectar a região leste da Ásia com a região oeste do continente americano. Algo que vai poupar muito tempo de viagem em relação ao uso do Canal do Panamá, por exemplo. Né? Você tem a própria navegação no norte da Rússia, né, com a possibilidade dos navios estarem ali mais mobilizados. Então, o Trump ele vem nessa seara, né, nessa esteira de acontecimentos, buscando restabelecer esse domínio dos Estados Unidos. E, principalmente, Anderson, restabelecer esse domínio por conta da dificuldade da hegemonia que o país vive. Né? Os Estados Unidos passam por um processo muito intenso de desindustrialização dos últimos 40 anos. E, nesse processo, ele viu a China e a Rússia conseguirem avançar consideravelmente em termos de produção, em termos de participação na estrutura militar e tudo mais, né? Então, o que ele está fazendo agora, nesse momento, é tentar ir para cima, né? E ele sabe que a OTAN depende fundamentalmente dos Estados Unidos, já que os países europeus diminuíram nos últimos 20, 30 anos também o seu investimento na área de defesa, né? Como parte desse discurso da austeridade, discurso do corte de gastos, algo que enfim, que é de praxe, né? Algo que se tornou de praxe no desenvolvimento do discurso econômico europeu. Então, essa tensão que ele está realizando é uma tensão para tentar puxar o tapete para o lado dele, né? Para tentar garantir para a reconstrução dessa hegemonia. E agora, pondo as cartas na mesa, que todas essas regras do direito internacional, da cooperação internacional, né? Tudo isso aí, inclusive dito, né? Agora eu não lembro qual liderança que foi, acho que foi lá em Davos, né? Foi algum ministro de Davos que disse que alguma autoridade de Davos que disse que essa história das regras mútuas é uma grande farsa. Eu falei, nossa, olha aí, quem diria, né? Uau, imagina só se um tal de Vladimir Lenin já tivesse explicado isso há 100 anos atrás, né? Imagina. Então eu acho que agora está muito claro, né? Com os capitais se acirrando, com essas disputas internacionais se acirrando, a tendência é que esse discurso vai continuar acontecendo. E vai continuar acontecendo também, porque além de ter interesse em restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos, também existe um interesse em criar um fato político e uma coesão ideológica para contornar a crise que se aplaca sobre os Estados Unidos internamente. Porque os Estados Unidos hoje é um grande caldeirão. Aquilo ali está num estado de, não vou dizer de guerra civil, né? Porque eu acho que isso é um pouco precoce demais, mas existe um amplo conflito, uma ampla ebulição social. Uma ampla ebulição social, envolvendo a questão do AIDS, da imigração, da inflação, do desemprego. Então, eu acho que tudo isso são fatores que fazem com que o Trump também se enfraqueça. E é por isso que ele dobra a aposta na retórica imperialista, né? Como você comentou. Ele dobra a retórica nessa posição dos Estados Unidos da América para os americanos, dos Estados Unidos como farol guia da humanidade, porque de alguma maneira serviria também como uma salvaguarda, né, para ele poder ampliar a radicalização das suas bases,
ampliar o seu apoio mais raiz ali e assim, né, criar esse vínculo até o fim. Né? Eu acho que ele está indo por tudo ou nada nesse sentido. O Gustavo, eu queria te questionar ainda relativo a essa situação envolvendo o Donald Trump. Você vê, nesse momento histórico, algum país disposto a entrar numa disputa mais direta com os Estados Unidos? Porque o pessoal costuma falar da China, da Rússia, especialmente da China, mas eu sinceramente não vejo aí o Xi Jinping atuando para tentar conter a sanha imperialista do Donald Trump. Ele deixa ali o Trump atuar da maneira que ele quer, avançar ali nos postos de interesse dele, na Venezuela, na Groenlândia, sem tomar nenhuma atitude mais definitiva, mais firme em relação a isso. Só a partir da retórica, mas não há uma ação mais efetiva no sentido de proteger a soberania dessas regiões contra a sanha imperialista do Donald Trump. Você vê hoje algum país ou alguma liderança global disposta a se impor em relação ao Donald Trump para evitar que os Estados Unidos sigam avançando da maneira que tem avançado? Não, não. Acho que hoje, como você comentou, né, existe uma certa expectativa em torno da China, né, como essa grande força contrária, mas muito pragmaticamente a China mantém as suas dimensões organizativas, administrativas, econômicas preocupadas com o seu quinhão, né? Tanto que, com relação à Palestina, né, que acho que foi o fato mais grave que a gente acompanhou desses últimos anos em relação a não só direitos humanos, né, mas acho que em relação a tudo, o governo chinês nunca se furtou de continuar os seus acordos com Israel, né, por exemplo. Nem o governo chinês, nem o governo vietnamita. Então, eu acho que não existe essa preocupação internacional num sentido mais robusto por parte da China e por uma perspectiva mesmo de pragmatismo, né, de atuação em favor da continuidade desse modelo, em favor de uma certa estabilização que o Xi Jinping tenta construir, né, está construindo, mas que tem um preço alto. Né? Inclusive, a China está fazendo parte dessa corrida de capitais pela Groenlândia. Né? Isso também está acontecendo, isso também já aconteceu, com a proposta de construção de infraestrutura, de postos de mineração, né? Então, eu acho que não haveria uma intervenção, né, ou uma salvaguarda no mesmo sentido da salvaguarda da antiga União Soviética, né? Que aí, de fato, você tinha uma perspectiva de apoio militar, de apoio econômico, de apoio diplomático, mais declarada, mais aberta. A China não vai pelo mesmo caminho. Entendo, entendo. Agora, o que é que representa, na tua avaliação, Gustavo, essa falta de ação da China num cenário como esse? Porque a disputa está aberta, a disputa geopolítica. A China segue avançando, muita gente fala no fim da hegemonia estadunidense, justamente por conta desse avanço da China, os Estados Unidos seriam uma potência global em decadência. Você concorda com esse tipo de análise, de que há uma decadência de fato dos Estados Unidos? O que a gente tem observado, pelo menos pelas ações do Donald Trump, não é muito bem isso, essa ideia de que os Estados Unidos são uma potência em decadência. Como é que você avalia esse tipo de análise? Você acredita que, de fato, a China pode tomar o lugar dos Estados Unidos como principal potência global, ou essa iniciativa, esse mandato do Donald Trump avançando em determinadas zonas de influência dos Estados Unidos, com uma retórica bastante voltada para os Estados Unidos, isso pode, de alguma forma, conter o próprio avanço chinês nesse cenário? Os Estados Unidos são uma potência em decadência? Os Estados Unidos são uma potência em decadência, porque acho que assim, né, vale lembrar, por mais que a gente olhe para o tamanho dessas ações que os Estados Unidos realizam para fora, o império de grandes proporções também definha, né? O Império Romano, que era o maior império visto pela humanidade até aquele momento, né, que dominou áreas estratégicas que nunca haviam sido dominadas integralmente, como o Mar Mediterrâneo, por exemplo, caiu, mantendo-se como uma potência, controlando essas áreas. Então, os Estados Unidos, eles têm um problema econômico hoje muito grande, e eu apostaria que a China busca esse enfraquecimento por um colapso interno. Eu acho que é essa a grande mirada do governo chinês hoje.
perceber que os Estados Unidos estão rumo a um grande colapso interno e que, ainda assim, né, eu acho que isso é importante entender, o fato dos Estados Unidos serem uma potência em decadência não significa que eles não tenham poder, né? Não significa que eles não tenham poder para utilizar contra o mundo todo, porque os Estados Unidos são o país, né? É o país que tem bases militares espalhadas pelo mundo todo. Mais de 800 bases militares espalhadas por todo o mundo, né? Então, eu acho que esse é um fator preponderante, é um fator de desequilíbrio. Os militares dos Estados Unidos têm muito mais capacidade de intervenção internacional do que qualquer outra força militar mundial. Então, eu acho que é nesse sentido que essa contradição gira. É uma potência em decadência porque apresenta limitações e problemas na sua industrialização, do seu controle, né, do refino de terras raras, né, hoje que é um mercado praticamente dominado completamente pela China, e é uma grande desvantagem dos Estados Unidos em relação a isso, mas ainda estamos falando da maior força militar de todo o mundo. Né? E eu acho que isso não é pouca coisa, isso tem que ser lembrado assim, como um fator de desequilíbrio da balança. Hoje, inclusive, Gustavo, o Donald Trump lançou lá aquele Conselho de Paz relativo a Gaza, com uma série de lideranças ali, convidados que vão fazer parte desse conselho no sentido de tentar administrar Gaza durante um suposto período de transição aí, de gestão por lá, enfim. Aliás, quem vai presidir esse conselho será o próprio Donald Trump. Ele fez críticas à ONU, enfim. E o Brasil também foi convidado para fazer parte desse conselho, né? Aliás, dizem que os integrantes desse conselho deveriam pagar um valor ali estratosférico para fazer parte dele, não sei se de fato isso vai se dar. Mas, de toda forma, o presidente Lula foi convidado para fazer parte desse conselho e não respondeu ainda ao convite do Donald Trump. E eu queria saber de você como é que você avalia hoje o Brasil nesse quadro geopolítico que está colocado, nessas disputas que surgem, essas idas e vindas do Lula em relação ao Donald Trump, elogios, há uma química entre eles, depois algumas críticas em relação à Venezuela. Enfim, o Lula parece que não se posiciona de maneira mais firme em relação a esse personagem. Agora, essa falta de resposta para o tal do Conselho de Paz de Gaza, que nada mais é do que mais um plano imperialista dos Estados Unidos, querendo ocupar o território palestino, querendo fazer ali de Gaza a Riviera dos Estados Unidos, a Riviera do Oriente, enfim. Como é que você vê a postura do governo brasileiro, do presidente Lula em relação a tudo isso e a posição do Brasil nesse cenário geopolítico? Olha, Anderson, eu vejo um governo bastante omisso em relação a essas posições, né? Eu tenho a perspectiva de que hoje o governo ele tem uma posição de proximidade com o governo Trump. Hoje eu diria que o Brasil ele é muito mais aliado assim taticamente, né, com relação ao governo Trump do que um inimigo declarado. Então, eu acho que principalmente pelos acordos que foram firmados, né, nos últimos períodos com o governo Trump da concessão das terras raras, com os data centers, né, tudo isso que tem sido um fator de desequilíbrio. E no cenário internacional, o Brasil tem uma posição histórica de mediador dos conflitos e das questões, né? Mas eu vejo também que essa perspectiva, que essa força internacional que o Brasil tem, ela vem passando por um certo baque, né? Mas eu acho que seria mais ou menos isso. Eu vejo que o governo ele tem um compromisso assim com a estabilização e mesmo falando sobre a Venezuela, né, que acho que foi o caso mais aberto assim de intervenção que a gente acompanhou nos últimos anos, o Ministério das Relações Exteriores não cita os Estados Unidos, né? Não cita o Donald Trump, não cita nominalmente. E fala do absurdo, fala que não pode, que é terrível, tarará, tarará, mas que não dá nome aos bois, né? Justamente porque não quer estragar essa química, né? Essa aliança, essa boa relação. O Lula até, num artigo que ele escreveu para o The New York Times recentemente, ele citou os Estados Unidos, citou o Trump nessa invasão à Venezuela, mas eu, sinceramente, vejo uma postura muito errática do presidente brasileiro nesse quadro
internacional, não fazendo jus ao que o momento histórico exige, né, Gustavo? Eu acho que o momento que a gente atravessa exigiria que grandes lideranças globais, como Lula se julga ser, ele quer ser, talvez, a grande liderança política no mundo, né, nesse momento histórico, eu acho que lideranças de relevância deveriam se posicionar de maneira firme em relação a determinadas figuras, porque, como eu até dizia ontem aqui, na entrevista que eu fiz de abertura do nosso programa, o Donald Trump hoje representa a principal liderança da extrema-direita no mundo. E o Lula ele se coloca como alguém que combate esse discurso extremista. Há uma certa contradição, não há, Gustavo, numa posição do Lula dizendo que há uma química com o Donald Trump, ao mesmo tempo em que ele se coloca como liderança contrária à extrema-direita no mundo, né? Alguns chamariam isso de pragmatismo, Anderson. Muitos chamam isso de pragmatismo, muitos chamam isso de correlação de forças, né? Dê-se o nome que quiser dar. Dá-se o nome que quiser, né? Você pode chamar a raposa de galinha, ela não deixará de ser uma raposa para ser chamada de galinha, né? Então, eu acho que nesse sentido, é um combate que acho que volta para a questão que a gente havia comentado antes, né? É um combate retórico. Um combate retórico, né? Que não oferece, de fato, uma perspectiva de coalizão. Tanto que o Brasil foi um dos países que barrou a entrada da Venezuela nos BRICS. Esse é um fator importante de se lembrado, né? O Brasil, a meu ver, o Brasil não está em posição neutra. Eu não acho que ele está em neutralidade. Uhum. Porque não existe uma posição de neutralidade. Ou você contribui, ou você não contribui com o imperialismo. Acabou. É isso. Não existe uma terceira posição, né? E eu acho que essas posturas que o Ministério das Relações Exteriores tem, junto com esses acordos que foram firmados, com esses discursos proferidos, com essa... Que é isso, né, Anderson? Vamos falar a verdade? É lenga-lenga, pô. É uma grande lenga-lenga. Uma grande lenga-lenga. É uma coisa para você gerar uma comoção no seu setor de apoiadores, para gerar um cortezinho para a rede social. Mas, na prática, o Brasil está fazendo um acordo para entregar terras raras para os Estados Unidos. Está fazendo um acordo para poder fazer data center no Ceará e puxar toda a água do Brasil, sem ter repartição tecnológica. Então, assim, quem contribui muito com a extrema-direita, Anderson, é também o conformismo do liberalismo. Eu acho que é principalmente isso. Esse conformismo do governo atual é a abertura de um pátio, né, de um caminho muito perigoso, porque coloca a gente nesse estado de coisas em que a força de transformação vai ser orientada, vai ser capturada, vai ser realizada pelos setores da extrema-direita. E aí, como criar uma oposição a isso, né? É um cenário difícil, um cenário complexo. Ainda mais nisso, né? Que, enfim, o governo não tem interesse em fazer isso. É isso, né? A gente volta para o áudio, né? Tá tudo acordado. É isso, essa ampla aliança que surgiu a partir da necessidade de se derrotar o Jair Bolsonaro tem feito muito mal para o país. Essa postura cada vez mais recuada do presidente Lula é muito preocupante. A gente precisa, acima de tudo, denunciar e criar uma alternativa a essa lógica que se impõe do petismo cada vez mais à direita do espectro político. Lamentavelmente, a realidade que a gente tem é essa. Dá uma militância bastante valorosa dentro do Partido dos Trabalhadores hoje, mas que aparentemente é minoria diante dessa potência que representa o Lula e os seus interesses dentro do partido, né? Muita gente costuma dizer que partido é uma coisa, governo é outra, mas eu, sinceramente, não tenho visto isso ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país. Há uma defesa intransigente por parte do Partido dos Trabalhadores da figura do presidente Lula, do governo que ele vem realizando aqui no país, um governo de caráter neoliberal, lamentavelmente. Gustavo Gaiofato, agradeço muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado pelo papo que você bateu conosco hoje. Te desejo aí já uma boa quinta-feira e deixo um grande abraço para você, viu? Imagina, eu só que agradeço o convite, um abraço a toda a audiência do Faixa Livre e uma ótima semana para você. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para ti. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Gustavo Gaiofato. Gustavo Gaiofato, que é
historiador, também professor e comunicador popular, falando um pouco sobre os temas aí importantes da política nacional, também da quadra internacional, assuntos para lá de relevantes aqui para a gente no Faixa Livre. Falou de Donald Trump, falou dessa disputa que há dentro da extrema-direita, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, enfim. Daqui a pouquinho, aliás, a gente vai continuar tratando disso aqui ao longo dos próximos dias do nosso programa, inclusive no debate que a gente vai ter amanhã aqui no Faixa Livre. Não perca o debate de sexta-feira que a gente vai fazer aqui no programa.